Se você parar para pensar, o sentir é a coisa mais difícil que a gente tem para aprender nessa vida. E é a coisa mais fácil que a gente tem para aprender nessa vida. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre essa contradição que é o sentir. Como que algo tão simples pode ser tão difícil. Então, é simples porque não há nada que eu faça que vá me impedir de sentir. Não importa o quanto eu não goste, não importa o quanto eu reprima, está lá, meu corpo já carrega a experiência com o que foi afetado por ela. Mesmo sem saber quantas coisas a gente sente e nem sabe, a gente só vai ver depois. Quantas coisas a gente queria de todas as formas não ter sentido, mas sentimos, ou não estar sentindo, mas eu sinto. Eu não queria sentir essa mágoa, mas eu sinto. Eu não queria sentir essa atração por essa pessoa, mas eu sinto. Então, e esse é o ponto que começa a tornar ele tão difícil. A gente não controla. E isso é apavorante. O ego, né, a personalidade humana, ela quer controlar tudo o tempo inteiro para se sentir segura. Tudo que a gente faz tem um propósito de trazer segurança. E mesmo aquilo que eu rompo a segurança para ter prazer, a gente tem medo do próprio prazer. A gente não tem medo só de sentir dor. A gente tem medo de sentir prazer, um prazer extremo, um prazer pleno, um prazer totalmente entregue. É assustador. Assim como o amor, amar de forma totalmente entregue, dá medo, é assustador. Porque significa perder o controle, gente. Então, a facilidade do sentir é porque eu não preciso fazer nada para que o sentir aconteça. Além de olhar com naturalidade para aquilo que eu não posso mudar. Porque, na verdade, não sou eu que escolho o que sentir. Eu posso até ter alguma escolha, quando eu estou consciente dele, o que fazer com isso. Né? Por exemplo, se eu percebo que eu estou aqui, né, preso numa mágoa, me sentindo contraído por uma mágoa que fica fazendo com que o tempo todo eu volte a pensar e acusar aquela pessoa por aquela situação, eu posso tomar algumas atitudes em relação a isso. Né? O sentir ele não é fatalista, mas eu não posso negar que eu esteja sentindo, e o fato de não gostar ou não querer sentir isso não vai fazer com que isso suma. Então o que eu posso fazer, eu posso me aproximar dessa dor, eu posso fazer uma focalização onde eu vou em direção àquilo que no fundo foi tão difícil de aceitar nessa situação. E posso deixar meu corpo me contar exatamente com o que eu estou ainda aqui brigando tanto ou sofrendo tanto em relação a isso. Então eu paro, fecho meus olhos, ou fico de olhos abertos, mas eu volto a atenção para o meu corpo e digo: o que nisso tudo está sendo mais difícil de aceitar? O que nisso tudo está me doendo tanto? E em vez de ficar tentando responder, tentando entender, eu vou só fazer silêncio. E esse talvez seja um dos passos mais difíceis na focalização. Espera. Espera. E veja o que seu corpo traz. E aí talvez comece um aperto, uma dor, um peso. E é o corpo, então, ele vai formando essa expressão, porque ele sabe exatamente onde que está o nó, onde que está o ponto que eu me contraí, onde que está o ponto em que eu me fechei para aquela experiência,
para aquela realidade, para aquela situação, para aquele sentimento que estava em fluxo e pode ter sido interrompido. Ele sabe e ele pode me mostrar. E na verdade, todo desconforto é uma tentativa do corpo, né? Chamar a nossa atenção para poder criar um ambiente de escuta segura, um ambiente onde o movimento possa ser regenerado, ele possa seguir seu curso e trazer alívio. Então, todo desconforto é uma forma de chamar a atenção da consciência para que a gente possa pôr em movimento alguma coisa que ficou aqui interrompida, e todo movimento interrompido ele vai gerar um sofrimento, uma tensão, um desgaste, e tudo isso é só o corpo pedindo passagem, né? Sensações, é a vida batendo na porta da consciência. Deixa passar. Me deixa seguir o próximo passo. É uma das coisas mais lindas que Gendlin diz. Que todo sentimento negativo, vou ler as palavras dele certinho, ele diz assim: todo sentimento ruim é energia potencial para uma maneira mais correta de ser. Olha que lindo. Todo sentimento que a gente julga negativo, todo sentimento desconfortável, é uma energia em potencial para uma maneira mais correta de ser. Ou seja, se você der espaço para isso, isso vai se mover de forma a criar uma atualização na nossa postura interna. Então, por isso que é tão importante a gente aprender a dar boas-vindas para os sentimentos, para a experiência sentida, porque a partir dessa abertura é que surge um potencial novo, que vai trazer um novo alinhamento, uma nova condição de percepção, uma nova abertura para a vida, né? Todo sentimento é um potencial, uma energia potencial para uma nova maneira de ser. É muito bonito. Então, quando eu recuso esse sentimento, eu também estou recusando a transformação que ele traz. Então, esse é o sentido filosófico e espiritual de poder acolher os sentimentos. Essa é uma tarefa maravilhosa, né? Quando eu faço isso, é que eu estou dando uma autorização para que essa personalidade se atualize e passe assim, então, encontrar formas mais interessantes de lidar com a realidade. Ou seja, que eu sofra menos e que eu tenha mais prazer, né? Soltando situações e posturas que eu não preciso mais estar agarrado porque me fazem sofrer, e me vinculando a situações e pessoas e possibilidades que nutrem a minha alma, que me descansam, que trazem prazer, né? Então, apesar de ser a coisa mais natural e mais simples a ser feita, o fato da gente ter medo desse descontrole faz com que a gente complique isso. E uma das formas mais comuns da gente complicar essa atividade sentida, né, essa permissão experiencial, é justamente o tanto que a gente acaba analisando. A gente começa a sentir e para analisar o que foi sentido. Essa semana eu atendi uma pessoa onde a gente deu um passo, ela estava falando justamente da dificuldade dela em sentir, mas aí a gente foi reformulando a questão e exatamente o ponto que ela estava querendo consertar era justamente uma forma de estar tentando controlar a vida. E quando a gente conseguiu trazer essa compreensão e a gente pôde ver o que está por trás dessa ânsia controladora, era uma dor. E ao se abrir para sentir, ela pôde começar a sentir aquilo ali, pôde começar a trazer um movimento de mudança. E assim que ela deu os primeiros passos, o meu trabalho foi tentar assim
sustentar ela para que ela fique ali no corpo, para que ela cuide do movimento que começou a surgir quando recebeu essa permissão. Toda vez que a gente ofereceu uma permissão para esse movimento sentido acontecer, junto com essa permissão já vai vir uma transformação. Não preciso fazer mais nada, não preciso ficar preocupado com o próximo passo, eu não preciso ter que ficar tentando entender o que eu não sei, eu não preciso de ter que ficar elocubrando, analisando nada. Só fica ali, porque o que está acontecendo já está abrindo caminhos para esse novo potencial se revelar. Mas era tão difícil para ela. Eu falava, só fica aqui, eu tô aqui com você. Aí ela escapulia e começava a ir. Sabe por que isso está acontecendo? Eu acho que é porque. Aí começava a explicar, começava a analisar. Aí depois de um minuto assim, ela já tinha perdido o contato com o sentir e estava num lugar vazio da análise, sabe? Do racionalismo. Então, não é que a gente não vai pensar no o pensamento, a, a compreensão intelectual, ela está sempre junta com esse processo. Só que o que a gente precisa dela, primeiro, é o essencial. E segundo, ela não é um problema desde que ela esteja conectada com a experiência sentida. O problema passa a ser, a complicação passa a surgir justamente quando a gente é como se tivessem três cavalos ali numa carruagem, né? O cavalo do corpo, das emoções e do intelecto, e esse cavalo do intelecto ele sai e vai sozinho, e quer ir sozinho. Então ele começa a pensar, começa a criar ideias, começa a criar suposições, começa a buscar fazer associações intelectuais e analíticas. Tem muitos trabalhos que a ênfase é tão analítica. E por mais que tenha coerência essa análise, né, Freud foi um dos primeiros a descobrir isso. Ele descobriu que o fato de explicar para o paciente, ele chamava de paciente, sobre o complexo de Édipo, olha, você está assim, no fundo tem uma culpa muito grande, porque o amor pela tua mãe fez você sentir uma raiva do pai, aí você quis entrar nesse triângulo e sentiu culpa, passou a ter a neurose, você entendeu? Ah, entendi. Faz sentido? Faz sim, doutor. É isso mesmo. Mas o doutor, eu continuo sentindo aqui toda aquela angústia. Aí ele entendeu, falou, não adianta explicar o diagnóstico, não adianta criar uma análise sobre toda a dinâmica do ego. Por mais interessante que seja, e por mais que seja isso mesmo, faz sentido, por que não muda? Né? Aí Gendlin foi responder, porque não houve um contato experiencial com esse processo, um contato sentido com esse processo. Ele não vai ser transformado se ele for vivido só intelectualmente. Do ponto de vista psicanalítico, todas as estruturas emocionais e inconscientes que sustentam essa dor continuam ali intactas, elas não são tocadas por uma compreensão intelectual. Nós precisamos descer de nível. Gendrin fala, sair daqui para descer para os níveis mais profundos. Né? E antigamente falava descer para o coração. Só que o que nós estamos entendendo hoje com a focalização é que o coração, que a gente fala que é a simbologia do sentir, onde estão todas as respostas, todos os caminhos, o coração hoje, eu entendo que o corpo é o grande coração. Porque é no corpo que a gente sente. Então, não é no órgão, né? É no peito, é na barriga, é na garganta, é na nuca, é nos ombros. Esse é o grande coração. O corpo é o grande coração. Então a gente complica muito essa receptividade com a voz do coração quando a gente vai para esse lugar que estamos todos muito viciados, que é um lugar muito, muito intelectual, muito analítico, achando que a gente tem que entender para a mudança acontecer. E aqui está tendo uma inversão nesse modelo de consciência, trazendo então, olha, o que a gente precisa mesmo
não é entender para que a mudança aconteça. É abrir um espaço para poder aceitar o que a gente está sentindo, é ter permissão para que esse movimento sentido anuncie o próximo passo, e quando isso é possível, a mudança sempre acontece. É disso que a gente fala por aqui. Esses são os nossos grupos terapêuticos e em breve estamos aqui abrindo uma oficina que vai ser um encontro para falar sobre toda a dinâmica desse movimento sentido, né? Toda a compreensão desse método tão revolucionário, e um dia só de prática, onde a gente vai vivenciar e avaliar em cada vivência aonde que esse processo ele é interrompido e aonde que ele pode ganhar de novo a liberdade do movimento. Então, já já nós vamos deixar por aqui mais informações. Se esse processo faz sentido, deixa aqui também seu comentário a respeito de como você lida hoje com essa experiência sentida. Te vejo na próxima.